Olá a todos que nos acompanham, sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Rodrigo Demundo, que é zootecnista e meu colega, analista de mercado também da Scott Consultoria. E a gente está aqui para trazer um resumo dessa semana, inclusive os fogos já estão mostrando que está todo mundo animado aí com o jogo da seleção brasileira amanhã. E o mercado, ele deu uma comportada assim também animada com os jogos da seleção ou não, Rodrigo? Bom, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Comentando brevemente de como operou o mercado do boi gordo ao longo dessa semana, a gente viu uma oferta de matéria-prima relativamente restrita, né? As frentes frias que vêm chegando ao Brasil, acompanhadas de alguns volumes de chuva, trazem uma melhora nas condições de umidade do solo, então continuam mantendo uma capacidade de suporte das pastagens relativamente favoráveis, então isso proporciona ao pecuarista cadenciar melhor as suas ofertas. Com isso, então, a gente vê uma ponta vendedora negociando o gado, mas de maneira compassada, o que ajuda na sustentação do mercado. E do lado da ponta vendedora, da ponta compradora, desculpa, a gente vê uma distinção entre as estratégias. Enquanto alguns estão firmes nas negociações e tentam alongar as escalas, também ajudando na valorização da arroba do boi gordo ao longo dessa semana, outros estão negociando com mais cautela, assim, negociam de maneira Mais rotineira, pontual, né? mas sem exageros nos volumes, né? Porque a gente está passando aí, entrando para a segunda quinzena do mês, que tradicionalmente já arrefece o consumo de carne, então eles estão atentos a essa expectativa. E também a gente tem a ponta final ainda está bem abastecida, então eles estão esperando que esses estoques sejam consumidos para ir gerenciar seus abates e suas compras, né. E o mercado está muito voltado, né, esperando os comportamentos dos próximos finais de semana, principalmente desse próximo final de semana, que a gente vai ter o primeiro jogo do Brasil, né. Se o Brasil ganhar, talvez a gente pode esperar uma melhora no consumo de carne, talvez, mas existe uma expectativa boa para o consumo de carne desse primeiro final de semana aqui dos Jogos do Brasil, mas se essas expectativas não forem cumpridas, a gente vai provavelmente ver uma mudança do cenário do mercado do boi gordo, porque isso já vai mostrar um arrefecimento do consumo de carne e deve limitar os pedidos para se recompor o estoque. É uma coisa que sempre acontece, né, a primeira quinzena é bem mais movimentada, esse mês é um pouco atípico até, né, porque é início de Copa do Mundo, a gente sempre fala, né, esses períodos eleitorais de Copa, grandes festividades movimentam bem a questão do mercado. A gente já fez diversos comparativos aqui com relação às proteínas concorrentes, e a carne bovina mesmo com a sua alta, né, dentro do mercado, acabou continuando na mesa do consumidor aqui brasileiro, mostrando que realmente o gosto pela carne bovina é grande, né, acaba mesmo que com a queda no preço do frango, queda do suíno, a carne bovina acaba sendo a preferida do consumidor. E é isso que o Rodrigo falou, muito importante, né, esse final de semana vai ser bastante movimentado, a gente tá vendo questão de restaurantes, bares, todo mundo querendo fazer um churrasco em casa, alguma coisa, comemoração, então a Copa do Mundo traz isso, essa movimentação dinâmica bastante positiva, e se continuar num cenário positivo, cria expectativas ao longo da Copa e quem sabe não temos mais festa. É claro que dos outros jogos todo mundo acompanha, né, ontem a gente assistiu aqui a abertura com o México, né, ganhando 2-0, Coreia do Sul de noite, todo mundo quase dormindo aqui cansado, mas assistindo também uma Coreia do Sul. E a gente vai ter grandes jogos ainda ao longo da Copa que deve trazer um movimento muito bom. Mas para quem não está na Copa e é grande comprador de carne bovina como a China, a gente vê o cenário de exportação. E para quem não está ligando para a Copa, como que está essa exportação, Rodrigo? É, então, apesar dos receios em relação à cota chinesa, junho começou com um ótimo desempenho nas exportações de carne bovina in natura. Falando alguns números rápidos, com apenas 4 dias úteis de, dos, dos dias úteis de junho transcorridos, a gente já chegou a exportar 62,6 mil toneladas de carne bovina in natura, com uma média diária de 15,6 mil toneladas. Isso dá um aumento frente ao embarcado por dia em relação ao mesmo período de 2025 de 29,8% superior. E a média da tonelada, né, a cotação da média da tonelada ficou em 6,6 mil dólares, também uma alta de 20,9% em relação ao que foi pago pela tonelada de carne no mesmo período de 2025. E com isso, com esses bons preços pagos pela tonelada de carne e com um bom volume de carne embarcada, com menos de um quarto dos dias úteis transcorridos do mês de junho, o junho de 2026 já chegou a 31,4% do faturamento total de junho de 2025.
mostrando aí o bom desempenho e a valorização da carne bovina brasileira no mercado externo. Exatamente. E a gente está falando de China aqui brincando, mas Estados Unidos também está sendo um grande comprador. A gente tem uma estimativa que eles devem comprar entre 300 e 400 mil toneladas esse ano. Vai ser um recorde de um segundo maior comprador, né? Comparado com a China, ainda é um terço do que a China compra. Normalmente, mesmo cumprindo a cota, vão ser 1 milhão e 100 mil toneladas. São quase 3 vezes mais do que a gente espera que os Estados Unidos compre. E essa situação da China ainda, mesmo com as tarifas e tudo mais, os grandes fornecedores, como Brasil e Austrália, nessa competição de preços, a gente ainda estaria com preços mais favoráveis para a entrada no mercado chinês. Claro que Argentina e Uruguai têm preços mais baratos, inclusive do que o Brasil vende para a China, né? A Argentina e o Uruguai ficou em mais ou menos entre 4.500 e 5.500 dólares de venda da tonelada de carne bovina in natura para a China. A gente está negociando bem próximo dos 6.000 dólares na média do ano, até um pouquinho a mais que isso em alguns lotes. Então mostra que o mercado importador de carne bovina do cenário global está bastante aquecido, a China está comprando bastante. O medo ali da cota pode ser um período curto que a gente tenha, mais ou menos até chegar final de setembro, começo de outubro, para eles reiniciarem a cota, né, para 2027. Então tem muita coisa acontecendo, União Europeia, a questão dos Estados Unidos, talvez removendo as tarifas que eles têm para carne bovina, o que pode aumentar nossa competição frente à Austrália, por exemplo, e até mesmo aumentar essa expectativa que a gente tem de exportação para eles. Então, muita coisa acontecendo. O cenário que a gente coloca agora são preços firmes, né? É, A gente preços pode colocar firmes, isso. exato, mas aguardando, né, como que vai funcionar o consumo de carne, né, o desempenho das vendas de carne. Exatamente. Então, algumas coisas para a gente ficar de olho. E se você quiser acompanhar ainda todos esses mercados bem de perto, a Scott Consultoria está com 3 expedições. Ordenha Brasil, que já está rodando, inclusive, visitando as grandes bacias leiteiras do nosso país, entendendo esse grande mercado produtivo. Também, em breve, já sai o Circuito Cria para mapear justamente o que a gente está falando, que esse ano vai ser o da Cria. Então, a questão de preços, produção, como que vai ser o comportamento, o que vocês estão fazendo dentro da propriedade para justamente fluir nessa situação de volatilidade do mercado e também o Confina Brasil já tradicional, partindo aí para mais uma edição 2026, visitando o Brasil todo, a questão de confinamento, principais tecnologias colocadas, como que vai se comportar, inclusive confinamento que deve aumentar mais um ano e aumentar inclusive a participação dentro dos abates bovinos no nosso país. A gente falou de tudo, né, Rodrigo? É, creio que sim, creio que sim. Então, forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente, boa sorte na Copa do Mundo para nossa seleção e até a próxima. Bons negócios, boa saúde, vai Brasil.